Olá pessoal, Rosneide Belo e continuamos então esses 21 dias chamando aí para ação, para prática, porque sem prática não há resultado. Se você quer se curar, mas você não procura a origem da doença, você não procura saber se você tem coisas a reparar, se você precisa fazer algum resgate, né, de energias que não sejam dessa, mas que sejam do passado. Se você está desequilibrado, mas você não procura ver quais são os seus pensamentos, sentimentos, palavras, como está o seu padrão de comportamento, o seu relacionamento no mundo, o seu relacionamento com o planeta. Se você está na escassez ou está desempregado, ou enfim, está com problemas na empresa e tal, mas você não procura analisar a fundo realmente a origem, onde está a base, né, do desequilíbrio, a base das doenças, a base da escassez, a base dos desafios que nunca são superados, então você não caminha. Então, esse caminho da transformação interior, esse caminho da iluminação, esse caminho, né, que chamamos de ascensão ou transcendência, ele vem tratar exatamente disso, vem tratar de o quanto você se aprofunda onde? Dentro de você mesmo, porque você tem que achar aí o padrão de comportamento que está adoecendo a sua vida, reconhecê-lo, ou seja, admiti-lo, né? Porque esse é um passo que parece simples, mas ele não é. Por quê? Porque a maioria das pessoas, né? Eu trabalho com pessoas desde que eu tinha 13 anos, eu comecei a ir até asilos. Então, eu notei que a maioria das pessoas não reconhece o seu padrão doentio de comportamento, de pensamento, né? Ela não admite que ela danificou o seu corpo, ela não admite que é ela que é a causadora da desgraça na vida e nos relacionamentos, e ela é que é o problema no trabalho. Então, assim, enquanto você não olha para dentro com humildade, você não consegue reconhecer onde você está sendo inadequado, inapropriado, para que você proceda uma mudança. Enquanto você se acha certo, né, como diz aí na versão social comum, você se acha a última bolacha do pacote, enquanto você acha que você está arrasando, que o problema é do governo, o problema é da política, é do sistema, o problema é da empresa, o problema é do mercado, o problema é dos outros, né? Enquanto você projeta, você coloca para fora e não reconhece onde você precisa curar feridas, né, gente? Porque nós nos machucamos, machucamos os outros e às vezes as feridas são profundas, né? Feridas de abuso, feridas de abandono, feridas de rejeição. E às vezes também eu, como psicóloga, né, vejo muito, às vezes não é o fato que foi tão grave assim, mas é a forma como a pessoa percebeu através dos seus sentidos aquele momento, aquela situação ocorrida. Muitas vezes uma outra pessoa que estava presente na mesma situação, se fosse entrevistada, diria: não, mas aquilo lá não foi nada não, ali não teve intenção de humilhar, não teve intenção de maltratar ninguém não. A pessoa se sentiu humilhada, a pessoa se sentiu maltratada. Então, às vezes, não é o fato em si, mas é a percepção da realidade. Então, como eu percebo a realidade é o meu filtro do mundo. E através dessa percepção, eu posso adoecer as minhas células, eu posso desequilibrar-me, entrando em síndromes, em transtornos variados, né? Perdendo a alegria, o entusiasmo, a vontade de viver, que é realizar coisas novas. Por quê? Então vamos lá, uma chave importante: se você ficar dentro da rotina, você não evolui, tá? Você não amplia teu campo, não tem expansão, não tem elevação de nível de consciência. Então observem que nós estamos inseridos em um programa, né? O programa está todo explicado aqui no livro do Mineral Sideral. Todo o conteúdo trabalhado pela hierarquia de Metatron, que são todos os mestres e deuses que você conhece da luz, né?
Grande Fraternidade Branca, tudo. Então nós estamos inseridos em um programa. Então, eu preciso saber como esse programa funciona para que eu possa avançar no caminho. Então, aqui tem informações profundas, inéditas, de uma forma que você nunca ouviu, nunca viu, certo? É realmente uma pérola, é uma pedra preciosa esse livro para você acelerar a sua encarnação, se curar, se equilibrar, compreender os processos. Então aqui tem como é que você equilibra o seu emocional. E é diferente de tudo que você conhece, porque estamos falando de um programa. Então, dentro desse programa, um dos conteúdos desse livro é exatamente a rotina. Então, olha só, nós estamos inseridos em um sistema, em uma galáxia, né? E aqui no planeta Terra, onde a rotina nos prende demais, porque precisa trabalhar, precisa limpar a casa, precisa arrumar as coisas, é tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa, porque a energia é condensada, tudo é material. Se você não pinta a casa, ela estraga. Se você não conserta uma coisa, ela apodrece. Você tem que dar manutenção em tudo, porque tudo se deteriora, né? Então, essa rotina é como se fosse um teste, é como se fosse uma pegadinha. Por quê? Porque se você não tiver um olhar mais alto, um olhar mais amplo da experiência aqui na Terra, você vai passar o seu tempo limpando a casa, dando brilho no vidro e arrumando as suas gavetas, e você tem que fazer isso. É muito legal, as energias ficam maravilhosas e tudo mais, só que se você ficar só fazendo isso, você vai reencarnar indefinidamente até ser desintegrado, porque a rotina não serve para nada em termos de evolução. Tá ok? Só te dá prazer de estar tudo limpo, tudo arrumado, ou então ego, vaidade, né? De mostrar para alguém, nossa, minha casa brilha, ó, meu vidro, ó, tudo arrumado, tudo impecável. Então, é muito gostoso quando tá tudo arrumado e tudo limpo e tudo impecável. E repito, é muito bom para a energia e tudo, só que se você ficar só fazendo isso, você vai perder a sua encarnação, porque você vai ver no livro todo o processo do desenvolvimento, desde o nível intracelular até o cósmico, mas você precisa desenvolver o racional e você precisa de aprofundamento. Então, qual a dica que eu dou aqui hoje? Para de rolar feeds e de assistir 5 minutos de um vídeo, ou 3 minutos, ou às vezes segundos, né? Rolando os feeds, rolando o YouTube e passando de um texto para outro, lendo 3 linhas de um, 3 de outro. Gente, isso não vai te levar a lugar nenhum em termos de expansão de campo, elevação de nível de consciência, tá? Prestem muita atenção nessa informação. Você precisa pegar uma coisa e precisa ler inteiro, fazer um resumo e ver como você aplica aquilo na sua vida e aplicar. Só aí, só quando você chega no aplicar, é que você consegue fazer uma elevação, um aprofundamento no seu campo energético. Fora isso, gente, você assistindo pedacinhos de coisa para todo lado, você começa o dia do mesmo jeito e você termina da mesma forma. Não tem ganhos para o seu campo. Por quê? Porque você tem que terminar todos os dias e dizer assim, o que foi que eu aprendi de novo hoje? Você tem que ter aprendido algo novo. E daí você tem que pensar o seguinte, como é que eu aplico esse algo novo que eu aprendi, que pode ser um insight, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, que de repente eu disse, por exemplo, falei que muita gente sofreu abuso na infância, e daí só isso já valeu o vídeo para você. Então você vai pensar, eu sofri abuso na infância, então qual o primeiro passo que eu preciso fazer? Perdoar o agressor. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que é o primeiro passo. Perdoar o agressor, soltar, limpar essa energia, equilibrar esse emocional. Porque se você já superou é uma coisa, mas se você não superou isso ainda,
ainda está guardado, ainda está remoendo, você ainda está sonhando com aquilo, aquilo ainda desequilibra você e afeta as suas relações no mundo, né? Então é porque ainda tem resquícios de energias presas, precisa soltar. E soltar não é só em palavras, é mesmo em atos, né? De repente precisa fazer terapia, de repente você precisa trabalhar em cursos, né? Como por exemplo a escola de ascensão, a gente trabalha a harmonização dos 7 chakras, porque eles são a chave fundamental e básica para abrir o restante das informações. E quando a gente vai trabalhando cada um, então começa já pelo básico, que vai trabalhar sobrevivência, sexualidade, umbilical, vai trabalhar relacionamentos. Então ali já tem uma série de reflexões que, conforme você vai trabalhando, você vai se aprofundando em si mesmo para que você possa achar os nódulos e para que você possa fazer essa transmutação, né? E transcender isso, no sentido de que o outro fez o que ele sabia fazer, ele só tinha aquilo para dar. Eu queria que aquela pessoa fosse protetora, eu queria que ela tivesse educação, eu queria que ela tivesse respeito, eu queria que ela, sei lá, de repente até era um familiar, eu queria que cuidasse de mim. E, na verdade, a pessoa me maltratou. Então, é só aquilo que a pessoa tinha para dar, ela não tinha mais nada, certo? Hoje ela pode ser uma pessoa melhor, ter um outro nível de respeito, mas naquele tempo ela não tinha. Então eu preciso compreender isso e eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Mas é um trabalho que você tem que fazer. Enquanto não forem trabalhados e digeridos e desatados todos os nós que nos prendem a pessoas, a situações, ao passado e ao nosso momento presente, nós continuamos totalmente amarrados, como se nós estivéssemos com muitas cordas amarrado em nós e amarrado nos outros. Então, perdoar no sentido de soltar, no sentido de transmutar, no sentido de transcender. Chegar no ponto de falar, tá, isso me aconteceu, mas eu compreendo, a pessoa só tinha isso para dar, é o nível de consciência dela. Ela não tinha mais que isso. Eu queria, mas ela não tinha, certo? Então eu solto e deixo ela. Por quê? Porque tudo que o outro fez, o outro vai responder, porque está no campo dele. Não preciso eu projetar a vingança, não preciso eu desejar o mal, porque senão eu estou me complicando mais. Porque senão o outro me fez mal, mas eu também desejo mal para ele, então eu não sou mais elevado que o outro. Eu estou no mesmo nível. O outro está no nível do desrespeito, eu também estou. Então, essa elevação de consciência, essa transformação interior, essa iluminação que buscamos, começa em pequenos passos. Então é olhar para dentro, tá? Hoje olhar para dentro, buscar todas as suas dores, buscar tudo aquilo que te amarra, tudo que você está amarrado. Ai, tem uma empresa que um dia eu briguei. Tem que resolver isso. Se não vai resolver com a empresa, você tem que resolver. Você deve reparação a alguém, certo? Alguém deve a você, mas a pessoa não vai pagar. Então você tem que perdoar. Você tem que superar isso e você tem que seguir em frente. Porque senão, eu repito, é como se tivesse uma corda amarrado em você e amarrado naquela pessoa, naquela situação. E daí você não avança, você não caminha. E de outra forma, é uma energia que fica dentro do seu campo, desequilibrando o seu vetor emocional, desequilibrando o seu vetor racional. E aí você perde a encarnação. Porque quantas vezes eu ouvi a pessoa dizendo, nossa, já tem 30 anos que eu não posso ver aquela pessoa na frente. Gente, a encarnação vai acabar. E daí a pessoa vai passar do outro lado, ela não conseguiu realizar aquela transcendência, ela não conseguiu soltar aquele fato. Repito que nunca disse que algo é fácil, porque a minha vida é extremamente complexa e difícil em todos os ângulos, em tudo que eu faço, tá? Não pensem que tem facilidades, porque não tem nenhuma. Mas é possível, gente, é possível. Conversa com você mesmo, vai diante do espelho, fala como eu estou me comportando no mundo, como eu estou pensando, como eu estou trabalhando o julgamento, como eu estou criticando as pessoas, ou como eu estou abençoando a vida delas, como eu estou me relacionando com o mundo, com todos os seres. Você precisa fazer um balanceamento agora e você precisa
ter a humildade para reconhecer onde é que você está praguejando, amaldiçoando, se vingando, sendo irresponsável, sendo desonesto, né? E precisa corrigir isso imediatamente. Corrigir, senão você não sai do lugar. Senão você não se cura, você não se equilibra, você não avança no nível de consciência. Então vamos lá? Vamos abrir a porta do nosso porão mesmo, olhar para todas as casas de aranha, para toda poeira, para toda podridão que tem lá. Vamos dizer, sim, essa podridão é minha, é dos meus pensamentos, essa poeira toda aqui é dos meus sentimentos. Eu reconheço em mim essa sujeira e eu vou começar a limpeza agora. E é isso, vamos lá.